Vamos começar, então, também para não comprometer aí a agenda dos nossos convidados e participantes. Vamos início, então, aqui com as boas-vindas. Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo em outro fuso. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Gostaria de iniciar agradecendo a participação de todos e todas em nosso BMJ Webinar, Perspectivas e Prioridades da Presidência Pro-Tempore do Mercosul. Eu sou Mônica Rodrigues, consultora de comércio internacional da BMJ Consultores Associados e serei a moderadora do nosso evento. Pediria por gentileza que mantenham seus microfones e vídeos desligados durante a exposição dos convidados. Bom, o tema é relevante, com o Brasil assumindo a presidência do bloco, há uma grande expectativa de que alguns assuntos possam avançar com um pouco mais de celeridade, como é o caso da revisão da tarifa externa comum, da TEC, assim também como o futuro de duas listas importantes da LETEC, lista de exceção à tarifa externa comum, e dos ex-tarifários. Outro tema que é de extrema relevância é o acordo Mercosul e União Europeia e os avanços que poderão ocorrer durante a presidência brasileira do Bloco Sul-Americano. Outros temas como negociações comerciais extra-regionais, regras de origem, cotas de importação e pandemia também fazem parte da agenda do bloco. Aqui na BMJ nós acompanhamos todas as negociações internacionais, nível bilateral e multilateral, em que o Brasil esteja envolvido, e principalmente as discussões no Mercosul. Dada essa relevância, e para falar sobre o tema, teremos a honra da presença dos nossos convidados que apresento a seguir rapidamente. Alexandre Lobo é subsecretário de Negociações Internacionais da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Profissionalmente, já atuou como assessor técnico em facilitação de comércio junto à Camex e foi coordenador-geral de negociações extra-regionais e diretor de negociações internacionais no antigo MDIC. Nessas ocasiões, trabalhou na coordenação, articulação e negociação de acordos comerciais, bem como promovendo orientação à participação brasileira em negociações relativas ao comércio exterior brasileiro. Alexandre é bacharel em administração pela UNB e pós-graduado em comércio exterior pela Universidade Católica de Brasília, além de possuir cursos de política comercial pela OMC e pelo Ministério de Comércio da China. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Olá, Mônica, bom dia a todos. Um grande prazer participar aí desse evento, ao lado aí do meu grande parceiro aí de comércio exterior, Elber Barral, Carolina Matos. Enfim, uma grande honra, um grande prazer estar com vocês hoje aqui. Obrigada. Nossa segunda convidada é Carolina Teles Matos. Carolina é de exportação da Associação Brasileira da Indústria do Arroz, além de ser especialista em temas de acesso a mercados e negociações internacionais. Profissionalmente, atuou como analista de políticas e indústria na Confederação Nacional da Indústria, CNI, onde coordenou as atividades da Coalizão Empresarial Brasileira, SEB, relacionadas aos acordos comerciais em negociação entre o Brasil e o Mercosul, terceiros países. Além, claro, de tratar dos temas internos do Mercosul, como a revisão da tarifa externa comum. Carolina é formada em Relações Internacionais, com MBA em Gestão do Comércio Exterior e Negócios Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas. Bem-vinda, Carolina. Tudo bem com você? Oi, Mônica. Bom dia. Obrigada pelo convite. Bom dia, Alexandre Barral e a todos presentes. E o nosso terceiro convidado é nosso conselheiro e sócio fundador da BMJ, Welber Barral. Barral foi secretário de Comércio Exterior do Brasil entre 2007 e 2011. Atualmente, é diretor do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp e estrategista de Comércio Exterior do Banco Urinvest. Anteriormente, foi árbitro no Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e do Sistema de Solução de Controvérsias da OMC. E este ano passa a integrar o novo sistema de arbitragem para a revisão de acordos comerciais pós-Brexit do Reino Unido. Bem-vindo, Barral, tudo bem? Bom dia, Mônica, bom dia, Alexandre, Carol, um prazer grande estar aqui. Estou aqui mais para escutar e provocar nossos amigos de hoje. Bom dia a todos. Pessoal, ao final das exposições, teremos, então, alguns minutos para perguntas. Então, fiquem à vontade já para enviar as perguntas pelo chat ou fazê-las ao final. Começamos, então, nosso webinar. Alexandre, a palavra é sua. Ótimo, muito obrigado, Mônica. Eu vou tentar ser aqui o mais objetivo, justamente para a gente aproveitar ao máximo o tempo e dar aí possibilidade de um intercâmbio, né, uma troca aí de perguntas, informações, enfim. Eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, alguns poucos slides para guiar
vocês me permitem, eu já coloco aqui na tela. Vocês conseguem visualizar aí? Sim. Perfeito. Então, eu vou aqui iniciar, talvez, com uma breve introdução, né? Mercosul um bloco bastante heterogêneo, né? Como todos conhecem, a gente tem uma característica, vamos dizer, particular e peculiar dentro do bloco, um bloco pequeno, com 4 sócios, a heterogeneidade passa por, né, questões econômicas, de estruturas produtivas, interesses e objetivos muitas vezes distintos, né, ciclos políticos bastante diferenciados, o que torna efetivamente o trato nesse mundo internacional das negociações um desafio permanente, contínuo, para que se avance nas negociações, né? Como a Mônica já comentou na sua introdução, alguns temas chamam mais atenção, né, e têm se tornado, vamos dizer, as principais bandeiras do Brasil durante esse último governo, que certamente se refletirão na presidência pro tempore brasileira, que se iniciou agora neste mês. A modernização da TEC, né, vamos dizer, é o tema. Aqui eu já cito aqui as principais prioridades, vamos dizer, dos temas intra-bloco, né, que depois eu vou abordar um pouco também dos temas extra-regionais aí, das negociações como um todo. Mas a modernização da TEC certamente desponta como um dos grandes objetivos da presidência pro tempore brasileira, o Ministério da Economia bastante engajado nesse tema. Vocês certamente já ouviram, né, em algumas ocasiões, que o Brasil tinha colocado na mesa do Mercosul uma proposta de redução da TEC de 20%, dividida em 2 etapas, né, um primeiro corte de 10% já no início desse semestre e um segundo corte de 10% ao final do ano. Essa discussão não obteve um sucesso, né, dentro do Mercosul. Nossa expectativa é que isso tivesse sido já aprovado na cúpula do Mercosul agora de julho, mas não foi possível chegar a um acordo com os parceiros do Mercosul. Então, esse tema permanece, com eu diria, algumas nuances. O Brasil está muito mais focado em resolver, ao menos, o primeiro corte de 10%, e seguir discutindo o segundo corte durante o semestre, durante a presidência, e muito alinhado com a realidade, vamos dizer, da pandemia, a realidade local, vamos dizer, a evolução da indústria, inclusive das reformas estruturantes que o Ministério da Economia tem defendido. Então, nosso foco agora, objetivamente e de uma forma muito pragmática, é tentar concluir, ao menos, essa revisão de 10% nesse primeiro momento. Não há ainda esse acordo com os sócios do Mercosul, mas nós seguimos nesse debate, esperamos concluir com a maior brevidade possível, mas ainda não é possível antecipar os resultados disso, e nem um prazo, né, definido sobre quando chegaremos a consenso dentro do bloco. O que nós temos, né, como perspectiva é esse objetivo de maior alinhamento e maior integração do Brasil nas cadeias globais de valor. A revisão da TEC é parte dessa estratégia, né? A outra estratégia, vamos dizer, um outro pilar seria justamente as negociações internacionais, mas a nossa TEC, por si só, ainda é bastante distante daquilo que nós vamos dizer, percebemos no mundo, né? A tarifa hoje do Brasil é cerca de 13,5%, né? A média tarifária aplicada pelo Brasil é basicamente o dobro daquilo que é aplicado por países da OCDE. Então, é algo que nós estamos olhando com muita atenção. A visão do Ministério da Economia é que o corte de 10% não causará grandes rupturas. Obviamente, tudo isso, né, e isso o próprio ministro já tem defendido inúmeras vezes, que as reformas e toda a evolução das condições de negócio no Brasil são fundamentais para que nós possamos incrementar a nossa competitividade, né? A gente sabe que a redução da tarifa em si
não é o resultado, é um passo do caminho, né, de diversos outros passos que precisam ser dados, e é isso que vai se buscar. E lembrando, né, mais uma vez, que também a tarifa externa comum, que deveria ser comum no Mercosul, ela não é comum, né? A gente tem perfurações bastante significativas, pelos nossos cálculos hoje, cerca de 30% da tarifa externa comum tem perfuração, né? Então, a gente tem aí, vamos dizer, um universo de 70% das linhas tarifárias em que todos os sócios aplicam a mesma tarifa, mas você tem já uma perfuração bastante expressiva, né? Então, não seria, vamos dizer, de se estranhar também, não seria nenhuma inovação ou novidade que, eventualmente, se possa adotar tarifas diferenciadas por prazos diferentes, né? Ou vamos dizer, a adoção dessa tarifa em tempos diferentes. Tudo isso seria possível, não seria nenhum tipo de ruptura dentro do Mercosul. E uma outra coisa bastante importante, né, que tem se dito aí muitas vezes na mídia e tal, de que isso poderia causar uma ruptura maior do bloco, enfim, que está se buscando, né, vamos dizer, acabar com o Mercosul, enfim, muito longe disso, né? Uma das linhas mestras, talvez, da nossa atuação é manter a zona de livre comércio, vamos dizer, as tarifas zero entre os sócios do Mercosul, né? O Mercosul, apesar de ser denominado como uma união aduaneira, todos nós sabemos que estamos longe de uma união aduaneira, não somos sequer uma zona de livre comércio perfeita, né? Com diversas imperfeições. Dentre as mais significativas, eu já citaria aqui, que é justamente a exclusão dos setores automotivo e do açúcar, né? Que estão até hoje fora do Mercosul, apesar das constantes e frequentes, contínuas gestões do Brasil para que isso seja integrado ao bloco. Então, nesse pé que nós estamos hoje com essa modernização da TEC. Eu já encaixaria aqui um tema que não está citado aqui nessa lista, mas que também tem uma relação muito íntima, muito forte com a modernização da TEC, que é a flexibilização das negociações, né? É um tema que tem sido aí comentado com bastante frequência nos últimos tempos. A gente viu que na cúpula do Mercosul, o Uruguai fez uma manifestação sobre negociação de forma separada, né, isolado do bloco. Isso já foi uma decisão tomada pelo Uruguai. O Brasil respeita essa decisão, né? Nós não temos aí nenhuma dificuldade quanto a isso nesse momento. É fato, né, que a famosa decisão 3200 do Mercosul, né, que é a decisão CMC 32 do ano 2000, não está em vigor no bloco, né? Nenhum dos sócios internalizou, e essa decisão é que traria talvez esses elementos de de obrigatoriedade para essa negociação em bloco. Então, nós estamos aqui, na verdade, observando e vendo como o Uruguai seguirá nessas negociações. Brasil não tem ainda nenhuma decisão em negociar em separado, nós temos diversas frentes abertas, né, de negociação, depois eu vou comentar as principais em seguida, mas, por enquanto, nós seguimos negociando com os 4 sócios. Não há nenhuma decisão também do Uruguai, até esse momento, em abandonar alguma dessas negociações, seguem discutindo em bloco conosco. Enfim, nós teremos que aguardar para ver como esse tema evolui. E aí é importante dizer, né, que a flexibilização das negociações, no nosso ponto de vista, tem algum sentido. Não é, como eu disse, uma decisão ainda do Brasil seguir nessa linha, mas é algo que pode vir a fazer sentido por diversos fatores, né? Nós temos hoje, como eu disse, para que você, por exemplo, determine um parceiro que vá se negociar com o Mercosul, isso necessariamente precisa de uma decisão dos 4 sócios, e aí vocês devem imaginar que um alinhamento dos 4 sócios também sobre os parceiros com os quais o Mercosul vai negociar não é algo simples, né? Há diferentes visões sobre com quem negociar, em que momento negociar, inclusive em que ritmos negociar. Tudo isso é objeto, então, hoje de consenso no Mercosul, né? E o que a gente tem dito é que, eventualmente, num cenário em que os sócios têm uma visão diferenciada sobre com quem negociar ou em que ritmos negociar, que possa haver algum tipo de flexibilidade
que respeite as sensibilidades de um ou de outro parceiro. Então, é isso que o Brasil tem buscado dialogar. Não há aqui nenhuma intenção do Brasil vamos dizer, convencer determinados sócios sobre as nossas visões, sobre a nossa forma de se integrar ao mundo, mas nós gostaríamos, sim, de ver uma abordagem mais flexível, em que os objetivos brasileiros possam ser perseguidos, mesmo que não sejam os mesmos objetivos de outros sócios. Então, essa é a nossa visão. Isso traria, certamente, maior agilidade na tomada de decisão. Certamente, nós teríamos mais espaço, inclusive, para fazer valer os nossos interesses, sejam defensivos ou ofensivos, nas negociações, né? Quando se negocia em bloco, obviamente, você tem toda uma convergência, uma conjunção dentro das posições do bloco. E aí, então, sobre esses temas, eu acho que esses seriam meus principais comentários iniciais. E aí a gente já entra num tema dos regimes especiais de importação, que são também intimamente ligados, né, a essa questão da tarifa externa comum. Como eu disse, há uma perfuração hoje que nós estimamos em cerca de 30%. Eu passo aqui para uma outra tela que mostra um pouco do cenário que nós temos para esse ano, né? E aí são diversos regimes especiais que permitem essas perfurações que eu comentei. Alguns desses regimes vencem agora já no final do ano. Então, a lista de exceção à TEC, esse primeiro LETEC, vence para Brasil e Argentina no final, em dezembro de 2021, para o Uruguai somente em 2022 e para o Paraguai em 2023. Quando a gente fala de regimes de BIT e BK, é o mesmo cenário para Brasil e Argentina, né? No final do ano, esses regimes vencem, então necessitariam de uma renovação. E para o Paraguai e Uruguai, em relação a BIT, é só em 2023, e em relação a BK, né? Paraguai só em 2023 e Uruguai em 2022. E aí nós temos outros regimes, né? A resolução GMC 4919, que aí aqui é aquela questão de desabastecimento, isso não tem prazo, então isso não necessitaria de nenhum tipo de tratamento agora no Mercosul. A decisão 2715, que se trata de uma lista de exceções de 100 itens, que jamais foi internalizado pelos sócios do Mercosul. Ela só serve para elevação das tarifas. No entanto, a Argentina aplica essa lista, tá? De forma que nós vemos aí como irregular, por não ter sido internalizado por nenhum dos países. Ela não poderia ser utilizada, mas, enfim, ela é utilizada hoje pela Argentina. E aí nós temos outros dois regimes que também causam uma perfuração bastante significativa, que é o regime de importação de insumos agropecuários, que são regimes destinados somente a Paraguai e Uruguai, e que vencem em 2023, e o regime de importação de matérias-primas, que é somente do Paraguai, e que também vence em 2023. O regime de drawback também vence em 2023 para todos os parceiros. E aí você tem também as exceções setoriais, têxtil e calçados. Nós não consideramos aqui regimes especiais, né? São exceções, porque são alterações permanentes da TEC. Então, aqui não tem, vamos dizer, nenhum tipo de gestão também a fazer no regime em si. E aí você tem um regime de brinquedos, que vence também no final do ano, e pêssegos e lácteos só em 2023. Então, a gente vê que tem aí os prazos são diferenciados, mas usualmente o Mercosul negocia todos esses regimes de uma vez só, né? Como se fosse um pacote geral, em que a gente, ao renovar os regimes de 2021, já se renova todos os demais regimes. Então, é uma negociação ampla, a gente tem total consciência e ciência dos interesses do setor produtivo nesses regimes, né? Especialmente BIT e BK. A gente sabe da importância desses regimes para a competitividade, né? Para a modernização, né? Das plantas industriais, mas ainda não é possível, então, antecipar quais serão os resultados dessas negociações, né? Como eu disse, isso tem uma relação muito direta à tarifa externa comum, uma negociação que tem se mostrado bastante complexa e muito dura, né? E os regimes especiais podem vir a ser tratados já num cenário em que a TEC já tenha sido resolvida, ou a gente já vai iniciar essa discussão num cenário em que a tarifa externa comum ainda não tenha uma solução. Então, certamente, todos esses elementos farão parte do debate com os sócios do Mercosul.
Eu volto aqui para a tela anterior para citar aqui os temas, né? Então, o regime de origem do Mercosul seria o terceiro item prioritário para o bloco. Isso aqui é uma consequência direta dos acordos que nós temos feito, né? Especialmente União Europeia e EFTA, foi comentado aí pela Mônica, um tema bastante importante, né, para o nosso setor produtivo, o acordo com a União Europeia. E fato é que nesses últimos acordos que nós temos feito, inclusive aqueles que nós estamos negociando, né, e eu citaria em especial Canadá, Coreia do Sul, Singapura, nós temos feito uma negociação que traz um cenário de regras de origem, de requisitos específicos de origem mais flexíveis em diversos casos em relação àquilo que nós temos dentro do bloco, dentro do Mercosul. Então, a consequência natural é que nós tenhamos que revisar as regras de origem do intrabloco, né, intra-Mercosul, para que sejam tão flexíveis quanto aquelas que nós negociamos com terceiros países, né? Estranho seria se nós privilegiássemos produtos incorporados em negociações com terceiros países e limitássemos essa incorporação entre os sócios do bloco. Então, aqui o objetivo é que nós façamos essa flexibilização dos requisitos específicos de origem dentro do Mercosul, em linha com aquilo que foi negociado com a União Europeia e EFTA e que vem sendo negociado com novos parceiros na região. Há aqui também um elemento importante, um conceito novo, né, de autocertificação, que foi uma inovação do acordo da União Europeia, em que se faz a autocertificação de origem. Então, a ideia também é trazer esse conceito dentro do Mercosul. Ainda há um debate grande, né, que nós precisamos enfrentar, porque isso, depois de implementado o acordo com a União Europeia, esse tema só será efetivamente implementado com a União Europeia depois de 5 anos, se eu não estou enganado agora. Mas, então, você tem todo um período de transição a fazer e que nós teremos aqui que discutir internamente no Brasil ainda quais serão as nossas regras, né, para autocertificação, quais serão as medidas de enforcement. Isso pode funcionar dentro do Mercosul também, porque o nosso grande objetivo, obviamente, além de facilitar a vida do operador comercial, é evitar e não permitir que a fraude ocorra com a autocertificação, né? A gente sabe que vai ser um regime muito mais simplificado, vai reduzir custos, vai reduzir prazos para os operadores, mas nós estaremos do outro lado atentos também às questões de enforcement e, como eu disse, de cumprimento das regras de origem, né? Então, esse é um elemento essencial. E, por fim, a inclusão dos setores automotivos de açúcar, eu já comentei anteriormente, isso é um elemento muito importante para o Brasil, para que nós tenhamos efetivamente, ao menos, uma zona de livre comércio efetiva dentro do bloco. O tema do automotivo, é verdade, nós estamos num cenário muito desafiador, especialmente com a Argentina. A Argentina, como aqueles que conhecem de mais perto o setor automotivo, tem sofrido com a imposição de atrasos no deferimento de licenciamentos não automáticos do setor automotivo. Então, a gente tem realmente, eu diria, um comércio administrado por meio de licenças não automáticas com a Argentina, algo que nós temos buscado vencer, mas que tem sido muito desafiador. Então, você discutir a inclusão, né, a integração do setor automotivo num cenário em que sequer o acordo bilateral, nem mesmo um acordo da OMC com os prazos de licenciamento estão sendo cumpridos, nos traz realmente um desafio grande para a evolução desse tema na presidência pró-tempore brasileira. Eu vejo que se a gente leva em conta o cenário que nós temos hoje, eu diria que a gente vai sim conseguir avançar na integração do setor automotivo, mas de forma limitada. Acho que muito improvável que a gente consiga vencer completamente essa discussão até o final do ano. Se isso acontecer, será uma ótima surpresa. E o setor de açúcar também é uma demanda antiga do Brasil, especialmente depois da negociação do acordo com a União Europeia, em que os sócios ofertaram o açúcar para a União Europeia. Para nós é inaceitável que o açúcar não seja ofertado intrabloco, né? O Brasil ter, por exemplo, que pagar as tarifas e a União Europeia não, né? Então, a gente tem realmente uma questão aqui a vencer.
eu acho que eu tenho uma tela aqui, ó, que mostra um pouco das tarifas intrabloco, né? Então, mostra aqui que a gente tem uma tarifa externa comum em que não se aplica, porque o açúcar não está dentro do Mercosul. Então, isso aqui seria o que a gente chama de uma TEC teórica, né? Uma TEC de referência. Somente o Brasil aplica. E a Argentina aplica essas tarifas aqui de 18% e 20% para o Brasil, para os demais sócios do Mercosul e extrabloco. Paraguai aplica 30%, né, de tarifa para o Brasil, e Uruguai, nas linhas que nós mais exportamos, aplica 35%. Né? Então, nós temos aqui realmente um desafio ainda a vencer, é um dos grandes objetivos que nós temos, mas, como eu disse, também é uma negociação que já leva mais de uma década e que a gente não tem conseguido evoluir dentro do Mercosul. Tudo isso, né, a gente vê como, vamos dizer, são alguns, eu diria, irritantes dentro do bloco, né, algo que traz realmente um desgaste na relação para todas essas discussões que nós estamos tendo, e vejo também com certa dificuldade o avanço definitivo desses temas até a final da presidência pro tempore, mas sim será nosso objetivo, buscaremos de todas as maneiras evoluir nessa matéria. Então, acho que com os temas intrablocos seriam esses. Eu passo um pouco aqui agora para as questões das negociações, né? Introduzo aqui um pouco mostrando qual é a nossa situação hoje em termos de acesso preferencial dos produtos brasileiros, né, ao mundo. Nós hoje temos só 8%, esse azul claro, né, o que está aqui marcado de azul claro, é aquilo que existe hoje de preferência tarifária no mundo. Então, hoje, o Brasil, os nossos produtos, só 8% daquilo que nós exportamos para o mundo entra com preferência tarifária. O acordo União Europeia e EFTA seria aqui, vamos dizer, um game changer, né? Muda bastante a nossa situação, seriam esses 30% aqui adicionais em azul escuro. Então, aqui a gente tem uma evolução grande nessa integração, nossas exportações, então, terão acesso privilegiado com preferências tarifárias depois que esse acordo entrar em vigor. E nós temos aqui negociações em andamento, né? E aí eu cito Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano, são as 4 negociações em curso nesse momento, nos trarão aí um acesso também preferencial de mais 7% daquilo que nós exportamos. E, por fim, potenciais frentes negociadoras, são aquelas com quem nós estamos dialogando para, eventualmente, lançamento de negociações comerciais. Aqui mais relevante, né, seriam Vietnã e Indonésia, que nós acabamos de fazer uma consulta pública, que terminou agora semana passada, para ouvir o setor produtivo sobre essas matérias. Nós já avançamos muito no diálogo exploratório com Vietnã e Indonésia, depois eu posso fazer um pouco mais passar um pouco mais de detalhes sobre isso. E tem aqui também países do SICA, ou seja, da América Central. Aqui um destaque maior para a República Dominicana, que é onde a gente tem tido maior receptividade para negociar. E também Reino Unido. Reino Unido é um dos países em que a gente imagina que no ano que vem possa haver algum espaço para iniciar negociações, né? A gente já tem um acordo com a União Europeia, no qual o próprio Reino Unido participou das negociações, né? Se integrou, então assim, já há uma concordância, vamos dizer, prévia sobre, vamos dizer, a grande maioria dos seus temas. Seria uma negociação também bastante rápida, né, como nós vemos, mas vamos aguardar. E aqui tem os outros países, né, que mostram um pouco como estão os acessos preferenciais com o mundo, né? A gente bastante atrás de diversos desses países. Obviamente, né, aí eu falo um pouquinho também sobre Covid, né? Covid nos trouxe desafios gigantescos para as negociações durante a pandemia. Praticamente as negociações todas foram paralisadas, né? Nós tivemos nesse período talvez um debate muito mais intenso intra-Mercosul, até para se discutir as estratégias do bloco, internas e externas, mas as negociações ficaram, sem dúvida nenhuma, bastante prejudicadas, né? Aqui eu coloco, então, os principais elementos das negociações. Então, o UE e EFTA são, né, nossos... vamos dizer, são aqui a menina dos olhos, né? Nós queremos muito poder avançar nessa negociação para sua assinatura. Nós estamos numa fase
conclusiva da revisão legal e da tradução. Então, assim, tem ainda questões técnicas, né, a serem vencidas, mas eu diria que numa fase bastante conclusiva. E aí tem os elementos, obviamente, políticos, né, que são muito mais políticos do que técnicos sobre a assinatura, né? Toda essa discussão que nós temos visto, tanto na Europa como dentro do Brasil e do Mercosul, sobre a assinatura. Nossa expectativa é que a União Europeia possa evoluir nesse debate interno sobre essa matéria. O Brasil tem se colocado aí bastante aberto a debater essa matéria, né? Isso tem sido feito, muito mais uma participação aí do Itamaraty, do Ministério do Meio Ambiente sobre essa matéria. Mas, enfim, nós estamos buscando aqui os espaços para que isso se torne realidade o quanto antes. Então, como eu também mencionei, nosso objetivo para a presidência pro tempore é seguir adiante com as negociações de Coreia, Canadá, Singapura e Líbano. E aí eu posso falar um pouquinho aqui sobre essas negociações. Coreia do Sul, nós já fizemos 6 rodadas negociadoras, né, com a Coreia, inclusive agora nós fizemos na primeira semana de julho, uma negociação bastante ampla. Nós tivemos 9 grupos negociadores participando dessa reunião, e nós estamos vendo como factível que essa negociação seja concluída já até o final do primeiro semestre de 2022. Tá? Aqui, Coreia é bastante preparada para essas negociações virtuais, Mercosul também bastante adaptado. Obviamente que se a gente puder evoluir no final do ano, no começo do ano que vem, para algumas rodadas presenciais, isso dá uma nova dinâmica, inclusive nós poderíamos ainda acelerar essa negociação. Nós temos uma rodada negociadora com os coreanos já agendada agora para o dia 30 de agosto, né? Normalmente é uma semana inteira de negociação. A gente prevê aí que será possível evoluir em diversos dos temas. E Coreia tem um desafio novo, né? Uma inovação, que é a saída da Argentina. Pela primeira vez, a Argentina optou por não participar das negociações de bens e regras de origem. Então, isso é uma novidade. Nós precisamos aí rediscutir com a Coreia todas as modalidades negociadoras, né, sobre qual será o formato da oferta do Mercosul, como que isso vai funcionar, quais serão os prazos, as cestas de desgravação, enfim, tudo isso voltou à baila, tudo isso que já estava resolvido antes voltou a ser discutido com a Coreia. Então, isso trouxe aí um certo atraso também à evolução da negociação. Canadá, nós já tivemos também 7 rodadas negociadoras com os canadenses desde ali julho de 2019. Julho de 2019, na verdade, foi a última rodada negociadora. E nós temos aí uma previsão de intensificação das negociações a partir de setembro. Tá? O Canadá, diferentemente da Coreia, paralisou, eu diria, por completo as negociações durante a pandemia. E nós estamos agora, inclusive, vislumbrando uma possível, a depender, obviamente, da evolução da pandemia, uma rodada presencial já em novembro, né? Mas tudo isso, como eu disse, muito ainda dependente de como a vacinação, enfim, tanto no Brasil, no Mercosul e no Canadá evoluem, como a pandemia evolui. Singapura, nós presencialmente também tivemos só uma única rodada negociadora. Singapura, já desde o início, muito antes da pandemia, nós já tínhamos um modelo de negociação virtual. Então, é uma negociação que tem uma preocupação, eu diria, maior do setor produtivo com relação a regras de origem. É algo que nós estamos, obviamente, muito atentos, né, a questões de triangulação. E Singapura já tem acordos, né, com boa parte do mundo, já tem uma experiência bastante significativa nesse tema. Nós entendemos que essa é uma negociação que pode evoluir também de maneira rápida, e no final do ano que vem nós possamos concluí-la. E Líbano, sim, um desafio grande também por conta da situação política no Líbano, mas uma negociação que evolui, eu não diria de maneira acelerada, até porque nós temos desafios técnicos importantes com o Líbano, porque eles não são membros da OMC. Então, isso traz realmente uma dificuldade conceitual de negociação bastante importante. Mas é algo que está na nossa agenda de prioridades. E o lançamento aí das negociações com o Vietnã e a Indonésia, como eu disse, é um objetivo nosso. Com a Indonésia,
nós estamos numa fase de discussão de um scoping paper, né, que nós chamamos, que traz uma prévia da negociação, que diz como vai ser essa negociação, que temas serão envolvidos. Então, isso está bastante avançado, a gente espera terminar isso muito em breve. E com o Vietnã, nós já terminamos o scoping paper, né? Então, a gente já estaria pronto para partir para uma negociação, caso, né, seja essa decisão. Nós temos já um mandato negociador para a Indonésia e Vietnã, mas, como eu disse, nós fizemos a pública, não há ainda decisão do Mercosul de iniciar as negociações, mas burocraticamente, vamos dizer, em termos daquilo que precisa ser feito como passos técnicos, nós já estaríamos preparados para o lançamento. E República Dominicana, como eu disse, dos países do SICA da América Central, que nós consultamos todos os países para uma negociação de um acordo de livre comércio, República Dominicana foi a que mais se interessou em iniciar um diálogo exploratório, e nós devemos lançar esse diálogo já na presidência pro tempore do Brasil. Esses seriam os temas que eu teria aqui para dividir com vocês nesse começo de conversa, e devolvo aí a palavra para você, Mônica. Obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Acho que a exposição nos dá aumenta mais ainda a nossa expectativa. Estamos na torcida para que as negociações avancem no bloco. E passo a palavra agora para a Carolina. Carolina, é com você agora, por favor. Obrigada, Mônica. Vou compartilhar aqui também uma breve apresentação com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Bom, beleza, então. Para começar, eu trouxe aqui um pouquinho da importância do Mercosul, né? Para o setor privado a gente já conhece, mas aí o Mercosul, ele representa 9% das exportações brasileiras, 60% das exportações brasileiras para a América do Sul, né? Isso falando uma média da última década, 2011-2020. O Mercosul representa também 9% das importações brasileiras e 63% das importações brasileiras da América do Sul. Então, os países do bloco aí são muito importantes para o comércio, nosso comércio aqui na região, né? Já que representa a maior parte das nossas exportações e importações. E outro ponto relevante também é a pauta diversificada do nosso comércio com os países do Mercosul e a importância setorial, né? Então, trazendo aqui um pouquinho do arroz para vocês, o Mercosul representa aí 93% das importações de arroz, principalmente aí do arroz em casca, né? Que a gente usa para beneficiar e levar o arroz para a mesa dos brasileiros. Então, aqui um pouquinho também do histórico do Mercosul, que o Alexandre já trouxe um pouco, mas como que se deu para a gente chegar onde a gente está hoje. Então, em 1991, o bloco foi criado, em 26 de março. Esse ano, completamos aí 30 anos no Mercosul. Em 94, foi criada a tarifa externa comum, e desde então não houve nenhuma revisão. Em 2000, foi estabelecida, né, a decisão 3200, conforme o Alexandre colocou, que é um compromisso dos membros em negociar acordos em conjunto, mas não foi internalizada por nenhum país. E só uma exceção, né, para essa decisão é que acordos na LAD, né, na OMC, em temas, então acordos de compras governamentais, investimentos, não precisam ser negociados como bloco. E aí, a partir de 2016, o Mercosul ele deu uma guinada na sua agenda econômica e comercial, tanto na agenda interna como na agenda externa. Então, aí na agenda interna de 2016 até aqui, a gente pode ressaltar aí os acordos de investimentos, de compras públicas, a nova resolução de desabastecimento do bloco, o acordo de facilitação de comércio, as iniciativas facilitadoras de comércio e o acordo de comércio eletrônico, que foi assinado esse ano. E aí, na agenda externa, a gente teve aí a retomada e a conclusão das negociações com a União Europeia e com a EFTA, né, estão pendentes ainda alguns pontos, e as negociações com o Canadá, com a Coreia do Sul, com o Líbano e com Singapura, como o Alexandre bem colocou. E aqui embaixo eu coloquei um pouco da dinâmica, né, das presidências do Mercosul, para ressaltar que antes, quando a gente tinha uma presidência da Argentina seguida pelo Brasil, foi quando a gente conseguia os melhores resultados, né? E isso esse ano, acho que a gente não vai conseguir ter tantos resultados como anteriormente. No primeiro semestre, na presidência da Argentina, a gente não teve nenhum fechamento relevante, né,
do bloco, como bloco, e aí vamos aguardar, como o Alexandre colocou, as prioridades e o que pode ser feito aí no segundo semestre. E hoje, então, trazendo um pouquinho do cenário atual dos 30 anos do Mercosul, né? Então, na nossa visão aqui da Bia Arroz, primeiro a gente tem que arrumar dentro de casa, vamos dizer assim, para depois a gente voltar com a nossa agenda externa, né? Porque muitos dos temas que estão em discussão do Mercosul, eles impactam diretamente o dia a dia das empresas, né? Os negócios das empresas. Então, eu coloquei aqui 3 como principais. Então, primeiro, a revisão da TEC. Essa questão da revisão da TEC, ela impacta diretamente nos mecanismos de alteração tarifária. Eu coloquei ela TEC por ser o mais abrangente, mais conhecido, né? Então, se você não tem uma decisão sobre o que vai ser da TEC, o que vai acontecer, você não pode definir também o que vai acontecer na questão dos mecanismos de alteração tarifária e o bloco fica estagnado nessa questão. E afeta também os investimentos das empresas nos países do Mercosul. Outro ponto é em relação à dinâmica das negociações. Então, essa questão, por exemplo, da Argentina, né, e Coreia, primeiro lança, já tem troca de ofertas com a Coreia e com a Argentina, agora a gente vai ter que dar um passo atrás. Então, acho que no Mercosul falta uma definição de mercados prioritários, né, para o bloco como um todo, aí realizando consultas ao setor privado, levando em consideração os resultados da consulta, e também algo que passe uma boa imagem e confiança do bloco, né, para os parceiros externos. Então, no caso da Coreia, por exemplo, agora a gente não vai participar das negociações em bens, então imagino que isso afetou muito como que a negociação vai ser daqui para frente. E um outro ponto é a institucionalidade do Mercosul, né? Principalmente agora, com essa nova decisão aí do Uruguai, e coloca uma dúvida, uma insegurança jurídica aí no setor privado sobre o que já foi feito no Mercosul até então, né? Até uma pergunta para o Alexandre, né? Como que a gente pode ter mais segurança das normas do Mercosul, daquelas que passaram por tramitações internas, né? Vou dar um exemplo aqui. A nova resolução de desabastecimento, ela passou por internalização no Brasil e nos países do Mercosul. Então, tem alguma diretriz no bloco de quando as resoluções, né, as diretrizes, decisões, elas têm que ser internalizadas, né, passar por todos os termos legais ou não? Porque no caso da decisão 3200, ela não foi internalizada, mas era um compromisso que os países tinham. Até agora, essa nova notícia do Uruguai. Então, e que outras normativas, né, a gente pode aí ter essa surpresa de depois algum país ter uma ação diferente. E até trazendo isso também a demora, né, na internalização das normas do Mercosul. Se a gente precisar internalizar todas, né, passar mesmo quando for decisões de ministro, enfim, do mais alto escalão do Mercosul, quando que a gente vai ter que tramitar e a demora que isso vai impactar. A gente tem muito atraso de internalização de normas nos países do Mercosul. Até teve uma resolução de exceção, né, de tarifa de importação que o Alexandre mencionou, que nunca foi internalizada. E aqui, então, prioridades para a presidência do Brasil. O Mercosul ele tem que ser uma política de Estado. Digo uma política de Estado porque ele envolve tanto o executivo como o legislativo. E também o setor privado. Então, aqui na parte do executivo, né, a gente tem aí como prioridade toda a agenda interna, então a revisão da TEC, a revisão do regime de origem, a questão dos regimes especiais de exportação, da tarifa, e a questão das cotas, que no caso do arroz é muito importante aí, principalmente como que vai ser a administração das cotas de importação e também de exportação, no caso dos acordos comerciais aí com a União Europeia, né? E aí, um segundo ponto é a agenda externa, como que vai ser a dinâmica das negociações, né? Essa questão de flexibilização, como isso também vai influenciar na TEC, e o avanço da agenda. Hoje, a gente não, como eu coloquei, a gente não tem uma prioridade, né? Uma definição de prioridade junto com o setor privado, com todos os países do Mercosul em conjunto. Como que está sendo essa definição para avanço da agenda externa? E outro ponto é muito importante, transparência e diálogo, para a definição, né, do posicionamento do Brasil para levar junto aos países do Mercosul e depois aos terceiros países. E aí, em relação ao legislativo também, temos muitas questões pendentes. Então, a tramitação dos acordos, acho que é o principal, os acordos em compras públicas, de facilitação de comércio e roaming, são alguns exemplos que eu coloquei, que a gente precisa dar mais celeridade para isso, inclusive aí a Frencomex pode ser
um bom aliado nessa questão para a internalização dos acordos. E um segundo passo muito importante, que o Alexandre também comentou, é em relação à internalização do acordo Mercosul-União Europeia, é a atuação aqui dos nossos parlamentares junto aos parlamentares europeus, para mostrar como está de fato a situação no Brasil, né, relacionada ao meio ambiente, ter uma atuação mais assertiva em relação ao meio ambiente, e também incluir o legislativo, né, na definição de prioridades, interesses e posicionamento. A gente vê aí, tem alguns projetos em andamento no Congresso em relação a isso, a revisão da TEC, para a definição de novas negociações. E um terceiro pilar aqui, o setor privado, né, que atua tanto com o legislativo como com o executivo, para estar sempre atuando em conjunto com governos e com as entidades, né? Então, entidades aqui no Brasil e entidades também privadas nos países do Mercosul. Então, aqui, para o setor privado estar sempre atento, né, ao que está acontecendo no Mercosul e não depender sempre de informações que o governo traga, é uma sugestão que a gente está implementando também na BIArroz, é sempre monitorar o Mercosul. Hoje, a plataforma do bloco, ela é muito importante, traz dados muito relevantes. Então, aqui tem 2 pontos em vermelho, né? O documento, que ele traz todos os documentos institucionais do Mercosul, também atas de reuniões, e o calendário de reuniões. Então, para a gente poder acompanhar depois, né, que as reuniões são feitas, elas têm atos. Muitos dos documentos, eles são públicos, então o setor privado consegue ter uma noção de como que as negociações, as conversas em diversos temas estão indo, né? E aí outras informações também muito relevantes que tem no site do Mercosul, é uma nova página da rede de acordos comerciais, né, que mostra os acordos regionais e extra-regionais assinados pelo Mercosul, e também estatísticas, né, de importação, exportação, no comércio de bens, comércio de serviços. Então, aqui, como sugestão, o Mercosul tem várias instituições, até um ponto que está aí, né, em discussões no bloco, para dar uma enxugada no número de órgãos, comitês, subcomitês, grupos. Uma sugestão é identificar quais os grupos e comitês de interesse, né, do setor, além dos grupos de alto nível, aí o CMC, o GMC e a CCM, analisar os planos de trabalho. Então, muitos deles têm publicado os planos de trabalho 2021, 2022, 2020, 2021, que o setor pode se planejar também para atuar junto ao governo brasileiro, colocar os seus interesses, né, para que sejam levados em consideração. E há um terceiro passo, acompanhar o calendário de reuniões e atas, para estar sempre por dentro do que está acontecendo, e saber quando se posicionar junto ao governo brasileiro, né? Levar informações antes da reunião, de uma reunião importante, ou logo depois. E, por fim, tem uma resolução muito importante aí no Mercosul, que eu acho que, Alexandre, ficar uma sugestão para ser uma prioridade também para a presidência do Brasil, é a maior participação, né, do setor privado e maior transparência no bloco, aí, conforme a resolução GMC 5319, que ela permite a participação do setor privado, né, em reuniões de interesse, conforme a deliberação dos membros, e hoje, no caso do Brasil, a gente vê isso acontecer muito pouco, principalmente nas reuniões aí do GMC, CCM, CMC. Então, acho que uma das prioridades para a presidência brasileira pode ser essa maior interlocução entre o setor privado e o governo brasileiro e também os demais países do Mercosul, né, com a instituição do Mercosul como um todo. Então, acho que fico por aqui, coloco aqui, caso vocês queiram acompanhar um pouquinho mais sobre as nossas ações na BIArroz, esses são as nossas feitas. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, Carolina. Agradeço aí a sua apresentação. Nós estamos com 2 apresentações aí riquíssimas. Vamos agora para a terceira e última. Por favor, Barral, a palavra é sua. Bom dia de novo a todos. É bom saber que a gente está com um número bom de participantes. Eu tenho uma apresentação muito rápida também. Eu acho que o Alexandre e a Carol já abrangeram boa parte dos temas, mas, de qualquer forma, eu gostaria de, pelo menos, voltar a algum dos temas mais relevantes, um pouco uma visão claro, mais independente no que se refere a alguns desafios do Mercosul. A gente já tem algumas perguntas interessantes aqui no chat também, então eu vou tentar ser rápido para que a gente possa ter essa participação dos ouvintes. Bom, aqui nós vemos, verdamente, né,
para recapitular um pouco o que foi a presidência argentina nesse último semestre, alguns itens em que houve evolução: assinatura do acordo de comércio eletrônico, da aprovação do sistema de código de importação, negociações para o protocolo de combate à corrupção no comércio exterior, a implementação do certificado de origem digital, o lançamento do Estatuto da Cidadania e um programa para a integração produtiva de energias renováveis. Na presidência brasileira, o Alexandre já comentou, a gente colocou essa questão da liberalização comercial, a modernização da agenda econômica, a revisão da TEC e a flexibilização dos acordos com parceiros internos, que é um tema que tem sido impulsionado pelo Uruguai já há algum tempo e com mais ênfase nesses últimos meses. E aí, quando a gente fala de reforma no Mercosul, a gente tem um pouco esse cenário, né? O Brasil com uma agenda mais agressiva desde 2019, de tentar cortar a tarifa externa comum, de reduzir a tarifa externa comum. O Uruguai também apoiando essa agenda e também uma agenda de negociação extra-regional individual. O Paraguai resistente à questão da flexibilização dos acordos, mas aceitando a revisão da TEC, e a Argentina que tem resistido até agora genericamente a todas essas propostas. E, claro, há temas que interessam muito ao setor privado. Uma delas, ou a principal delas, é o corte da tarifa externa comum. A proposta hoje sobre a mesa, como o Alexandre confirmou, é um corte, uma proposta brasileira e uruguaia de um corte de 20% nas alíquotas de importação, sendo 10% e depois mais 10%. A Argentina tem dado sinais de que poderia aceitar uma redução média em alguns setores, a agroindustrial, bens de capital, tecnologia, com revisão que abrangeria 1.900 códigos da LCN. E aí, claro, é necessário um consenso para se chegar a esse tema, que seguramente é um dos temas mais difíceis de negociação, e claramente a Argentina tem tentado postergar o debate, buscando ou esperando alguma alteração na orientação política brasileira com a nova eleição. Quando a gente olha o setor privado, é claro que o setor privado tem buscado acompanhar esse tema e tem buscado uma revisão que seja transparente e equilibrada, buscando, inclusive, algumas situações. E aí, o que pode acontecer? Né? Quando a gente especula o que pode acontecer, pode haver uma reforma unilateral, aí dando-se a cada país a possibilidade de adotar alíquotas dentro de parâmetros, uma redução menor das alíquotas seria uma outra possibilidade, uma revisão setorial ou uma proposta de redução inicial com um tempo diferenciado para a Argentina. Esse poderia ser também uma solução. Evidentemente, todas essas são especulações que vão depender da negociação, principalmente ao longo do atual semestre. Dentro dessa negociação, tem um outro tema que interessa bastante ao setor privado, que é a questão da revisão da LETEC. Como o Alexandre também mencionou, a LETEC ela tem uma validade prevista até dezembro deste ano. Então, terminar com a LETEC, ou expirando-se o tempo da LETEC, o Brasil não teria mais um mecanismo lateral de redução tarifária, a não ser IBK, BIT e outras exceções. O Roberto Fente, o secretário especial, mencionou há algum tempo atrás que a revisão da LETEC é um passo importante para a abertura da economia brasileira. E agora, o que já aconteceu no passado, por experiência passada, é que de última hora a LETEC acaba sendo renovada até pela necessidade de adaptar algumas questões importantes, tanto de redução quanto de elevação tarifária para alguns temas setoriais. E aí também a questão do ex-tarifário, que entra dentro do mesmo debate, sobre uma das exceções importantes também, tanto no caso para bens de capital e bens de informática. Na parte de negociações extra-regionais, há um longo debate sobre a chamada 3200, né, sobre a obrigação de negociar em bloco. Já há uma pergunta do Perrotti aí, enfatizando esse tema, nós podemos discutir depois. Nós temos aí uma questão que seriam a flexibilização dos acordos, que o Uruguai tem sido o grande protagonista desse tema, e no 7 de julho último, o Uruguai anunciou que continuaria com essas negociações extra-Mercosul, individualmente,
embora o Brasil não tenha reagido claramente a esse anúncio uruguaio. Isso seria interessante para ver, até pelas dificuldades que uma negociação extra-regional individual pode criar, inclusive, para as regras de origem e cumprimento de regras de origem do bloco, principalmente para um país como o Uruguai. Das negociações extra-regionais que foram mencionadas, é claro que um tema muito importante, como foi mencionado também, é o acordo Mercosul-União Europeia. E aí, evidentemente, o tema que surge aí é a questão de políticas de sustentáveis e o impacto para o meio ambiente, né? Toda a questão que tem hoje na agenda europeia um tema bastante relevante, que é a questão de proteção do meio ambiente. Evidentemente, a União Europeia tem avançado nisso, independentemente da negociação com o acordo da União Europeia. Pessoalmente, eu acho difícil este acordo avançar no atual governo brasileiro, em razão da má fama, vamos chamar assim, que o Brasil tem angariado lá fora. Mas é interessante notar que a União Europeia tem avançado com o chamado CBAM, que é um mecanismo de ajuste fronteiriço para carbono, que pode sim afetar exportações brasileiras, independentemente do acordo, exportações que tenham grande dependência de emissões de carbono. No caso da presidência brasileira, além desses grandes temas, tem outros temas importantes. O sistema de administração de cotas de importação, a atualização do regime de origem do Mercosul, uma agenda social e cultural que ainda está pendente, que eventualmente, mesmo em segundo plano, pode ter aí algumas iniciativas por parte do Brasil. Eu acho que essas são, para ser bem rápido e podermos ter algum debate, esses são alguns temas relevantes que estão para o próximo semestre. Vai ser um semestre de desafio, considerando que a agenda interna brasileira também está muito sobrecarregada, né? Nós estamos enfrentando reforma tributária, reforma administrativa, legislação cambial, uma série de mudanças importantes dentro da própria agenda interna brasileira, e, ao lado disso, uma agenda, de certa forma, ambiciosa no plano do Mercosul, principalmente no que se refere à revisão da TEC. Então, vai ser interessante acompanhar e saber, inclusive, o que poderá ser, em termos práticos, alcançado até o final desse semestre. São algumas observações iniciais, Mônica, eu espero que a gente possa ter um diálogo agora com relação a esse tema. Eu gostaria muito de ouvir o Alexandre também no que se refere a essa ideia de que, ou seja, na verdade a pergunta considerando a questão ambiental, minha impressão, como eu já disse, é que vai ser difícil avançar com a União Europeia neste governo. Não sei se ele divide esse pessimismo ou não. Obrigado. Obrigada, Barral. Nós recebemos aqui algumas perguntas aqui no chat, inclusive uma fala justamente sobre o CBAM. Então, já pegando essa sua fala e essa pergunta aí sobre essa sua dúvida, né, sobre o mecanismo, tem uma pergunta aqui que fala que, considerando o lançamento da proposta do CBAM na União Europeia e a apresentação de um PL sobre a taxação de emissões de carbono nos Estados Unidos, existe algum planejamento ou discussão no Mercosul para o controle e reporte de emissões? Então, já unindo essas duas perguntas, essa do que está no chat e a pergunta do Barral, eu pergunto para o Alexandre se ele gostaria de comentar sobre essas perguntas. Claro, Mônica, obrigado. Enfim, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos do que foram levantados aí pela Carol e pelo Barral. Enfim, sobre essa questão ambiental, eu confesso que eu não tenho uma ligação muito direta com essa matéria aqui, né? Agora, a questão do otimismo ou do pessimismo, né, Barral? Assim, eu por ofício aqui preciso ser otimista, né? Eu fico aqui, a gente realmente tentando, vamos dizer, na esfera técnica, entregar o acordo, né? E deixar ele absolutamente preparado para que seja assinado. A gente sabe que as dificuldades realmente não são pequenas, né? Esse debate, e a gente sabe que, né, até mesmo sem essa questão específica brasileira, a gente sabe que grandes acordos agrícolas na União Europeia sempre passam por um crivo e por uma discussão interna bastante importante, né? A gente, desde o início da negociação,
a posição de alguns países relacionada à abertura do mercado agrícola na Europa foi, vamos dizer, diversos países deixaram isso muito claro, que esse acordo seria muito desafiador, né? Então, ali, vamos dizer, já se desenhava um caminho que não seria fácil para a aprovação do acordo com o Mercosul na Europa. Então, obviamente, esse debate se acirrou ainda mais com todas essas questões ambientais. Como eu disse, eu não participo do debate dessas matérias, né? Isso é muito mais ligado ali ao Ministério do Meio Ambiente. A gente tem, sim, uma preocupação, né, de que isso possa atrasar, mas aí foge realmente um pouco já daquilo que eu trato aqui diretamente. Como eu disse, isso é absolutamente político, né? Deixou de ser realmente uma matéria técnica e passou para a esfera política do debate, tanto político intra-Europa, né? E aí a gente já tem visto a manifestação de diversos países favorável à assinatura do acordo, que isso possa evoluir. A visão é que há, sim, uma demanda de alguns países europeus que extrapolam, vamos dizer, a matéria de um acordo comercial, né? Que tentam resolver questões que nenhum acordo comercial no mundo resolveu, né? Então, assim, há realmente algo que foge do escopo daquilo que existe hoje. De todo modo, como eu disse, assim, o Brasil tem que se colocar numa postura de diálogo, né? A gente tem se colocado de maneira aberta para dialogar. Agora, obviamente, demandas que extrapolem aquilo que nós vemos nos acordos comerciais, dificilmente. Assim, tem que ter uma dose de realismo, e isso é o que a gente vem buscando, né? Diversos países europeus eu diria, já há um alinhamento de que um acordo comercial não é o local onde você resolverá todas as questões ambientais, né? E aí você tem outras ferramentas para que isso ocorra. No Mercosul, né, uma das perguntas que foi colocada, no Mercosul eu desconheço esse debate. Talvez porque não esteja realmente na área econômica ali, né? Não é o Ministério da Economia. Pode ser até que ele exista, mas aí com a participação, como eu disse, do Ministério do Meio Ambiente. Eu realmente não saberia dizer como essa matéria tem sido tratada dentro do Mercosul. Tem a questão que se colocou também sobre a participação do setor privado, né, Carol? Isso é algo que a gente tem trabalhado, tem buscado. Como eu sempre comento, a gente, e eu até pessoalmente participo de diversas reuniões com o setor produtivo, com a CNI, com a SEB, de modo a dar a maior transparência possível sobre as posições do Ministério da Economia, né, sobre como a gente tem visto essas matérias do comércio exterior, e sempre preparado aqui e aberto a receber informações e manifestações do setor produtivo em qualquer uma dessas matérias, né? A gente sempre busca levar em consideração, mas, claro, a institucionalização disso no Mercosul é importante, né? Se buscou fazer muito isso já na presidência pro-tempore e argentina, e a ideia é manter isso na presidência brasileira e, obviamente, incrementar naquilo que for possível, né? Eu vi aqui também algumas perguntas, né, sobre a 3200, já me adiantando aqui, Mônica. Enfim, hoje as normas do Mercosul, aí também eu digo que eu não sou da área aí jurídica, né? Esse é um debate aí bastante jurídico, que envolve a nossa PGFN, enfim. Mas, de um modo geral, as normas do Mercosul, sempre que não precisam ser internalizadas, ela tem um dispositivo expresso sobre isso. A regra é que elas sejam internalizadas, né? Em alguns casos, elas não são. No caso da 3200, isso ocorreu, talvez, nos anos mais recentes, né? Justamente porque ocorre essa dúvida em diversas ocasiões, né? Isso não é só para 3200, já ocorreu esse tipo de dúvida em diversas ocasiões. E aí, de uns anos para cá, se decidiu colocar expressamente sempre que não é necessário internalizar. No caso da 3200 é isso, a gente não considera que ela esteja internalizada, né? A gente tem algumas exceções aí de negociação, a gente tem alguns acordos, inclusive, que tem listas diferentes entre os países, né, de oferta. Então, essa, vamos dizer, é a visão que hoje é do Ministério da Economia, que ela não estaria em vigor. Eu não sei se faltou alguma outra coisa, mas, enfim, estou aqui à disposição para a gente aprofundar um ou outro tema aí de interesse. Mônica, posso só fazer uma pergunta para a Alexandra, aproveitando essa questão da 3200? Claro, a hora de perguntar é agora.
Obrigada. E, Alexandre, tem alguma diretriz de quando ela tem que ser internalizada ou não? Porque, por exemplo, eu vou usar a nova de desabastecimento, ela foi internalizada. Então, quando que vocês colocam essa cláusula, né, que ela não precisa ser internalizada, e aí depois se pode ter alguma outra reação de outro país do Mercosul, não foi internalizada, qual que é a segurança jurídica dessa cláusula que vocês colocam? Então, Carol, olha só, a gente tem, inclusive, eu mencionei, né, aquela decisão 2715, que não foi internalizada, mas a Argentina adota. E lá está expressamente, se não me engano, na 2715, se eu não estou enganado, tem expressamente dito que precisa ser internalizada. Então, a gente tem outras situações também, né? Então, assim, o que a gente busca fazer é decisões, quando a decisão não afeta de forma, vamos dizer, muito significativa algo que já foi decidido ou que já tem uma decisão maior sobre o tema, a gente procura dizer que não precisa ser internalizada, né? Agora, quando é algo muito, vamos dizer, uma espinha dorsal como é a 3200, ou você abrir uma nova lista de exceções, esse tipo de coisa que afeta diretamente os negócios, a maneira de se conduzir o bloco, a gente procura deixar claro que isso precisa ser internalizado, né? Na verdade, isso, quando não precisa, a gente diz, né? E a regra é que precisa. Então, assim, a segurança jurídica, eu diria, viu, Carol, a gente tem diversos problemas no Mercosul com relação à segurança jurídica, né? Eu poderia citar aqui uma centena de normas que há confusão sobre essa questão de internalização ou não, se ela está válida ou não. Tem coisas que a gente adota, mas que deveria ser internalizada e não foi, e assim mesmo a gente adota. Então, assim, tem toda essa questão aí do direito, eu não sou, como eu disse, da área de direito, mas do direito consuetudinário, enfim, da prática, né? Enfim, a 3200, ela foi, vamos dizer, uma diretriz, uma coisa que vem, em alguns casos, na maioria dos casos, né? A gente vem negociando em conjunto desde sempre, tem algumas poucas exceções, né? E tem o México, enfim, tem alguns acordos, Paraguai fez acordo com Taiwan, enfim, você tem algumas coisas aí diferentes no cenário, entendeu? Então, difícil dizer, viu, Carol, assim, exatamente qual que é a segurança jurídica disso. Aqui, como o governo brasileiro está articulando com o Congresso Nacional para impulsar a internalização dos recentes acordos intra-Mercosul? Várias propostas de criação de fast tracks, comissões conjuntas, consultas públicas já foram circuladas, mas pouquíssimo discutidas e não implementadas. Caso contrário, todo esse movimento de flexibilização não tem muito sentido, pois acordos arduamente negociados, tanto intra quanto extra-Mercosul, quando entrarem em vigor, já estarão defasados e jamais beneficiarão, na prática, setor privado e sociedade civil. Bem, Mônica, vamos dizer, eu concordaria em número, gênero e grau que a gente tem muito espaço para melhorar, né, essa interlocução com o Congresso, né? Isso é algo que a gente vê diversos acordos que ficam por algum tempo paralisados ali, talvez por falta de priorização, mas isso é um trabalho que é feito, ele é permanente, né? Um trabalho permanente feito aqui pela nossa assessoria parlamentar do Ministério da Economia e também a Camex, né? A Secretaria Executiva da Camex também faz uma interlocução grande para poder agilizar a internalização desses acordos. Não tenho notícia de algo que tenha evoluído no sentido de uma norma, de um fast track, enfim, de algo mais institucionalizado nessa direção, mas eu concordaria que aí há um espaço realmente grande para que a gente melhore, né? Para esses acordos, obviamente, a participação do setor produtivo junto ao parlamento é fundamental, né? A gente sempre encoraja, né, as entidades privadas, as associações produtivas, que também façam essas gestões junto aos parlamentares para que a gente consiga evoluir o mais rápido possível nesses acordos. Mas, enfim, esse é um trabalho que eu acho que sim, a gente pode gerar e melhorar esse debate interno sobre como fazer com que sejam internalizados de maneira mais célere, né?
Mônica, se eu puder comentar sobre este ponto, até Claro. do ponto de vista do setor privado, o Brasil é interessante nesse sentido, porque, na verdade, o Brasil se foca muito nas questões internas, né? É um país muito centrado em si mesmo e as questões internacionais do Brasil acabam tendo pouca repercussão política, comparativamente a outros países. E uma das consequências disso é que o Congresso não presta muita atenção nos acordos internacionais, ou seja, e isso eu posso dizer, estando do lado de fora aqui, acompanhando alguns temas de interesse do setor privado, é interessante, quer dizer, o lado bom é que não há grande resistência no Congresso em aprovar. O lado ruim é que não há prioridade. Então, a grande verdade, como foi comentado pelo Alexandre, é que alguns acordos internacionais para os quais não há qualquer resistência levam aí 3, 4 anos para serem votados, simplesmente porque não entram na prioridade do Congresso. E esse, eu acho, aí colocando um pouco nossa responsabilidade, é a responsabilidade não só do Executivo, mas do setor privado, inclusive, de pressionar um pouco mais o Congresso, mostrando a relevância econômica, inclusive, que esses acordos têm para vários setores. Barral, acho que não só no Brasil, né? Nos 4 países do Mercosul. Porque às vezes ele passa aqui, mas não passa, enfim, nos outros países. Então, a gente usar todos os mecanismos aí que existem possíveis para que a gente possa empurrar essa agenda nos 4 países. Exato. E aí, Carol, eu já pego até o gancho só fazer um comentário, né, que para remediar isso, né, com o acordo da União Europeia, nós inovamos com a vigência bilateral, né? Então, o primeiro país que internalizar, e a União Europeia internalizar, o acordo já entra em vigor. E aí, como, sem querer trazer de volta todo o nosso tema da TEC, mas isso é um elemento de perfuração importantíssimo da TEC, né? Caso, por exemplo, o Brasil internalize e a Argentina não, a gente vai realmente ter uma situação aí de perfuração bastante significativa da tarifa externa comum, né? Temos mais uma pergunta aqui. A pergunta vai para o Alexandre, mas se você, Barral, Carolina, se vocês quiserem comentar também, fiquem à vontade. A pergunta é sobre aquilo que você comentou, Alexandre, sobre, visto que há uma lista de divergências em matéria comercial que se evidencia nos países do Mercosul, não consideraria necessário, além do avanço na matéria comercial, o fortalecimento institucional do bloco, por exemplo, por meio da criação de um órgão independente que controle o cumprimento das normas comerciais pelos estados e, consequentemente, a implementação de uma Corte de Justiça? Bem, Mônica, aí também eu acho que é um tema que eu concordaria com a sua premissa, né, que há um espaço enorme para a melhoria da institucionalização do Mercosul, né, como eu estava mencionando agora há pouco, né, as licenças não automáticas da Argentina, a gente tem sofrido com descumprimento direto, né, das regras do acordo bilateral, do acordo da OMC, enfim, e a gente tem realmente mecanismos hoje que não fazem esse papel de regulação dos sócios, de observância do cumprimento das regras. Então, eu não saberia dizer se o caminho é a Corte de Justiça, né? Eu realmente não conheço o que significaria isso, mas o que eu posso dizer é que, sim, há espaço para se melhorar a institucionalização com algum tipo de ferramenta dessa natureza, em que a gente possa ter realmente uma observância e alguém que esteja zelando, né, pelo cumprimento dos acordos e das regras. E isso ocorre hoje muito de forma ad hoc, né? É muito mais uma percepção, são aquilo que a gente recebe do setor produtivo que começa a sofrer, por exemplo, né, algum descumprimento, alguma regra nova, alguma barreira que foi imposta, enfim, tudo isso é muito, vamos dizer, no caso concreto. Haja um corpo técnico do Mercosul que observe realmente o conjunto da obra, né? Então, assim, é um debate também que eu acho que poderia se aprofundar no Mercosul. Perfeito, Alexandre, muito obrigada. Temos aqui uma outra pergunta, mas antes da pergunta, agradece aí pelas excelentes apresentações, parabeniza aí os nossos convidados pelas apresentações feitas, e pergunta, Alexandre, sobre a negociação entre
o Mercosul e o Canadá. Na semana passada, uma videoconferência entre o Mercosul e o Canadá foi divulgada pela mídia argentina. Sabendo que essa negociação enfrentou desafios pelo avanço da pandemia no ano passado, esta videoconferência ocorreu de fato? Além disso, existe alguma expectativa do governo brasileiro para a realização de novos encontros presenciais com as demais frentes de negociação para avançar em temas mais sensíveis? Bem, com o Canadá, sim, a videoconferência ocorreu de fato, e ela foi justamente, foi um exercício que a gente chama de stock take, né, de a gente pegar todos os pontos em que nós havíamos parado, e pensar quais seriam os próximos passos, né? E resultado dessa videoconferência foi o que eu havia comentado na minha introdução, dizendo que a gente buscará fazer já uma rodada, uma retomada dessas negociações em setembro e possivelmente, caso a pandemia permite, uma reunião já presencial em novembro, aqui em Brasília, né? Então, isso é algo que a gente foi resultado direto dessa videoconferência. E presencialmente é como a gente falou, né? A negociação virtual, a gente consegue avançar diversos temas, mas aquilo que é realmente mais sensível, que mereça debates maiores, tanto intra-bloco como com os sócios, isso necessitará certamente de reuniões presenciais, né? Vocês devem imaginar aí a dificuldade que é uma negociação Mercosul com um terceiro país, em que durante a negociação você precisa trocar ali informações com sócios, né? Então a gente hoje faz a negociação virtual com duas telas, né? De um lado você tem ali o Zoom, do outro você tem uma outra ferramenta, um Webex, e você fica falando com as duas telas ao mesmo tempo, e realmente isso traz uma dificuldade enorme para se avançar nas negociações, né? Isso dá um atraso, isso atrasa de forma expressiva, né, o avanço do debate. Então, a gente pretende, sim, toda uma questão aí diretamente ligada com a pandemia, havendo espaço para que a gente retorne a fazer negociações presenciais, nós certamente retornaremos com outras frentes também, além de Canadá. Obrigada, Alexandre. Já estamos nos encaminhando aí para o final do nosso evento, mas eu gostaria de ouvir do Barral aí as suas considerações antes de encerrar. Por favor, Barral. Bom, eu queria agradecer ao Alexandre, a Mônica pela organização, prazer estar aqui. A gente está com uma participação grande, né? Mais de 60 pessoas que continuam conosco, então é bom saber da repercussão. Como foi mostrado aqui pelos nossos palestrantes, é um semestre de desafios, né? Eu acho que, de um lado, a gente tem muito tema interessante, de outro lado, ainda tem pandemia, ainda tem negociações pendentes e ainda tem várias definições institucionais no Mercosul que têm que ser tomadas. Então, aí a necessidade, inclusive, de acompanhamento desses temas novos. E aí, Alexandre, só para te comentar, a gente acabou criando, embora nosso foco seja muito comércio, dentro da consultoria nós criamos um grupo ambiental por conta justamente de acompanhamento do CBAM na União Europeia, da nova lei de desmatamento do Reino Unido, da nova lei europeia também sobre desmatamento, sobre temas que nós estamos vendo que estão afetando cada vez mais a parte comercial, inclusive. Acho que esse vai ser uma agenda que vai afetar, inclusive, as negociações futuras. Mas, de novo, obrigado pela oportunidade, obrigado pela participação. Barral, se me permite aqui também fazer um comentário, a gente não está totalmente alijado dessa discussão ambiental, a gente tem também aqui uma área, né, de toda a parte regulatória que tem, vamos dizer, se dedicado a aprofundar nessas questões, ou seja, nas consequências das questões ambientais do lado comercial, né? Então, isso é uma área que tem se aprofundado muito recentemente nessa matéria, até tentando fazer uma interlocução maior com o Ministério do Meio Ambiente. A gente sabe que isso cada vez mais, né, fará parte dessa agenda comercial, ou seja, não se trata mais de uma agenda, né, puramente ambiental, ao contrário. Então, isso é algo que a gente está começando aqui a se aprofundar e já fazer, vamos dizer, posicionamentos do Ministério da Economia com relação a esses temas. Então, acho que essa área aí que vocês estão criando, Barral, será aí acho que muito bem-vindo para todo esse debate, né, ambiental. A gente vai estar aberto aqui a trocar um pouco de visões, né, intercambiar comentários sobre essa matéria e tentar atacar esses temas também desse nosso lado aqui do Ministério da Economia.
Obrigada, Alexandre, Barral, pelos comentários. Carolina, gostaria de dizer algumas palavras antes de encerrar aqui o nosso webinar. Já aproveito para agradecer aí a presença de vocês três, de todos que estão participando aqui do nosso webinar. Não, Mônica, só agradecer a todos pela participação, a vocês pelo convite. Essas iniciativas são muito importantes aí para a gente manter todos atualizados e ter essa interação público-privada. Agradeço novamente a participação de todos, agradeço especialmente aos nossos convidados que fizeram exposições maravilhosas aqui sobre o tema, muito enriquecedor. Mais uma vez, obrigada